Nessa videoaula, nós vamos resolver alguns exercícios que te darão uma ideia do poder da expressão da constante de equilíbrio para calcular as composições de equilíbrio. Uma vez que você tem a reação, a estequiometria da reação, você conhece o valor da constante de equilíbrio para aquela temperatura, sabendo as concentrações iniciais ou as pressões parciais de reagentes, você consegue estimar as concentrações de produtos e reagentes ou as pressões parciais dos componentes do sistema no estado de equilíbrio. Então vamos ver esse exemplo aqui do Atkins. Na verdade eu não vou resolver nada, isso aqui já está resolvido no livro do Atkins. Sob certas condições, nitrogênio e oxigênio reagem para formar o óxido de dinitrogênio, N2O4. Então você tem aqui a reação, olha, 2 mols de nitrogênio reagem com 1 mol de oxigênio para produzir 2 mols desse óxido de dinitrogênio. Até posso já de antemão colocar a expressão para a constante de equilíbrio. Então a constante de equilíbrio para isso aqui fica, bom, o produto N2O4, então pressão parcial do N2O4 elevado ao quadrado sobre pressão parcial do N2 ao quadrado, pressão parcial do O2. Então aqui nós temos a expressão da constante de equilíbrio. Continuamos aqui. Imagine que uma mistura de 0,482 mols de nitrogênio e 0,933 mols de oxigênio é colocada em um balão de 10 litros, com a formação do produto N2O4 nessa temperatura 800 Kelvin. E nessa temperatura, aqui você tem o valor da constante. Repare que é uma constante de equilíbrio muito pequena, bem menor do que a unidade, ó, 10 a menos 28. Isso quer dizer que a reação não avança muito. Então, a composição de equilíbrio é dominada pelos reagentes. Então, aqui o enunciado está pedindo para nós calcularmos as pressões parciais dos gases da mistura no estado de equilíbrio. Então, primeiramente, nós vamos calcular as pressões parciais dos reagentes. Pressão parcial do N2 no tempo zero e pressão parcial do O2 no tempo zero. Então, antes que o equilíbrio seja atingido. Então, aqui eu já tirei do livro, olha, já tem a resolução no livro aqui, né? Então, essas são as pressões parciais, simplesmente usou PV igual a nRT. Nós usamos as pressões parciais em bar. Então, para o nitrogênio, 3,21 bar. Para o oxigênio, 6,21 bar. Então, você já sabe como calcular as pressões parciais conhecendo a temperatura, volume e números de mols. Então, isso aqui nós não precisamos mais, eu vou apagar. Então, agora nós vamos montar uma tabela de equilíbrio. Então, vou pôr aqui entre aspas, né? Tabela de equilíbrio. Então, nessa tabela de equilíbrio, nós vamos pôr aqui a composição inicial. Então, aqui, início. Se você tem mais espaço, você pode colocar a composição inicial. Início, variações na composição. Então, vou corrigir um pouquinho aqui. Então, você precisa de uma linha referente às condições iniciais. Você precisa de uma linha referente ao quanto reagiu, quanto de reagentes foram consumidos, o quanto de produtos são formados, e você precisa de uma linha para indicar as condições de equilíbrio, digamos assim, a composição do equilíbrio. Então, vou melhorar isso aqui. Olha. Nessa tabela, eu vou ter lá os reagentes N2, O2, e nós vamos ter o produto N2O. Então, vou fazer as colunas aqui. E eu preciso de exatamente 3 linhas para colocar primeiro as condições iniciais. Então, aqui nós vamos ter as condições iniciais.
condições iniciais. Aqui você tem aqui variações, e aqui condições no equilíbrio, a composição do equilíbrio. Então, a pressão inicial de nitrogênio, 3,21. A pressão inicial de oxigênio, 6,21. A pressão inicial do produto, 0. Bom, quanto reagiu? Bom, o quanto reagiu é uma função do avanço da reação. Então, nós vamos usar uma variável x. Olha só, nós temos o 2 na frente do nitrogênio. Então, quanto reagiu aqui? 2x. Quanto reagiu de oxigênio? Você tem um 1 na frente do oxigênio aqui. Então, reagiu x. Quanto formou do óxido? 2x. Então, no equilíbrio, a pressão do nitrogênio vai ser a pressão inicial, 3,21, menos o que reagiu, 2x. A pressão do oxigênio vai ser a pressão inicial, 6,21, menos o que reagiu. E o N2, o produto, N2O, 2x. Essa seria a pressão final. Então, eu vou resumir o que nós temos aqui, as pressões de equilíbrio. Então, você tem aqui a pressão de equilíbrio, Pn2 é igual à pressão inicial, 3,21, menos o quanto reagiu, 2x. O desafio aqui é você encontrar esse x. A pressão do oxigênio, 6,21 menos x. A pressão do produto, N2O, é simplesmente 2x, porque a pressão inicial era 0, então 2x foi o que formou do produto. Agora, um detalhe é que a constante de equilíbrio é muito, muito baixa. Então, aqui está o valor da constante de equilíbrio, 10 a menos 28. Isso quer dizer que a reação avança muito, muito pouco, de tal forma que as concentrações de reagentes variam muito pouco. Então, esse 2x em relação ao 3,21 é negligenciável. Então, eu vou aproximar aqui a pressão de equilíbrio do N2 para 3,21. Por quê? O 3,21 é muito, muito maior que o 2x, com toda certeza. Então, 3,21 menos 2x vai ser aproximadamente igual a 3,21. O mesmo é válido aqui para a pressão parcial do oxigênio, 6,21. Então, isso vai facilitar as nossas contas. E aqui a pressão do N2 vai ser 2x. E nós vamos substituir essas pressões de equilíbrio aqui na expressão da constante de equilíbrio. Então, substituindo, subir um pouquinho demais aqui, né? Vamos descer. Aqui está. Então, a nossa constante de equilíbrio, substituindo aqui na expressão da constante, 3,2 vezes 10 a menos 28, igual. Pressão parcial do N2O, 2x. Só que eu tenho que elevar isso ao quadrado. Aqui embaixo, pressão parcial do N2, 3,21. Pressão parcial do O2, 6,21. Então, basta nós resolvermos para o x. Então, aqui é matemáticazinha básica. Então, x fica igual a... Então, aqui pelas minhas contas, 7,15 vezes 10 a menos 14, bar. Então, 7,15 vezes 10 a menos 14, bar, né? Pressão parcial. De tal forma que, quando você subtrai isso aqui desses 6,21 ou 3,21, você percebe que é muito, muito próximo de 6,21.
Então agora nós temos as pressões parciais de reagentes e produtos no estado de equilíbrio. Notem que aqui eu elevei ao quadrado, né? Ficou faltando isso aqui. Então vamos lá, as pressões parciais de equilíbrio, né? Então pressão parcial do N2 igual pressão parcial do O2 igual pressão parcial do N2O igual. Então aqui são as pressões parciais no estado de equilíbrio. Notem como a pressão parcial do produto é baixa, porque a constante de equilíbrio é muito baixa. A reação no equilíbrio predominam os reagentes. Essa figura aqui é para ilustrar o quão pequena é a pressão do N2O4 em relação aos dois outros gases em equilíbrio. É claro que pode confundir um pouco a figura porque os gases estão misturados. Bom, na próxima aula continuamos com mais exemplos. Até lá.